Hoje quero compartilhar com você a segunda parte da mensagem aliviando a bagagem gerada pela depressão. A primeira parte, se você não viu, já está disponível no nosso canal do YouTube. Eu recomendo você para que você veja. Eu quero ir direto ao ponto nessa parte hoje. Aliviando a bagagem gerada pela depressão. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39 diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aliviando a bagagem gerada pela depressão. Jesus estava indo para o cumprimento final do seu propósito. As últimas horas que antecediam a sua crucificação. Depois de caminhar 3 anos e meio com seus discípulos e ensiná-los tudo o que eles precisavam, Jesus chega no momento em que ele sente o peso do pecado de toda a humanidade sobre seus ombros. Isaías 53 nos diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E por suas feridas nós já fomos sarados. E nesse momento onde Jesus sente o peso do pecado da humanidade sobre ele, ele experimenta, ele sente os sintomas causados pela depressão. Depressão pode ser entendida como uma profunda tristeza, uma profunda e dolorosa tristeza, uma angústia inexplicável. Jesus passa por esse momento e ele então vai orar e ele leva os discípulos mais próximos dele para ter um tempo com ele. O texto mesmo nos diz para que vocês vigiem comigo, para que vocês estejam comigo, porque eu estou com a minha alma profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu olho para esse texto e eu aprendo que todos nós passamos por dias difíceis, desafiadores. Todos nós, em algum momento ou outro da nossa vida, somos visitados por circunstâncias semelhantes. E o que fazer?
quando isso chega a nós, quando a depressão bate na porta, trazendo uma sobrecarga desumana, insuportável, indescritível, o que fazer? Como aliviar essa bagagem tão pesada, tão difícil? Domingo passado, eu compartilhei com vocês o primeiro ponto. Para aliviar a bagagem gerada pela depressão, busque ajuda imediatamente. Busque ajuda de Deus em primeiro lugar. Esse é o exemplo que nós vemos em Jesus. Ele foi para o Getsemane orar. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. E ele buscou ajuda de pessoas certas. Ele buscou ajuda do seu ciclo próximo, da sua rede de apoio, de quem estava mais próximo dele. Pedro, Tiago e João. Para você aliviar a bagagem gerada pela depressão, tudo começa na decisão de buscar ajuda. Mas essa parte está disponível lá no YouTube, você pode ir lá ver. Hoje eu quero compartilhar com você que também, além de buscar ajuda imediatamente, existem outras decisões que você precisa tomar. Eu queria convidar você para tomar nota dessas coisas, para você não esquecer. E a segunda coisa que eu aprendo com Jesus e aprendo na palavra de Deus é que para aliviar a bagagem gerada pela depressão, eu preciso desfrutar do cuidado de Deus. Desfrute do cuidado de Deus. Um dos textos que nós estamos trabalhando aqui sobre esse olhar é o texto de 1 Reis 19, que descreve a depressão vivida nada menos pelo profeta Elias. O homem que orou e o sol retrocedeu. O homem que orou e a chuva parou de chover durante 3 anos e meio. O homem que não provou a morte, um profeta de Deus. Quando eu leio a história de Elias e os feitos de Deus através da vida de Elias, a sensação que eu tenho é que Elias tinha a chave do céu. No entanto, no capítulo 19, você vai ver esse homem entrando num processo de depressão. E enquanto ele passava por esse processo, Deus faz por ele algo extraordinário. Se você ler o capítulo 19, versículos 6 e 7 do texto, o texto diz: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. O que Deus está fazendo aqui com Elias?
O que Deus faz com todos aqueles que são seus filhos, que enfrentam lutas, enfrentam dores, enfrentam tristezas, enfrentam angústias? O que Deus faz? Deus cuida. Deus cuida. Diga comigo, Deus cuida. Diga comigo, Deus cuida de mim. Aleluia! Observe os sintomas pelos quais Elias passava. Uma pessoa que está em depressão, geralmente ele se isola. Uma pessoa que está em depressão ou passando pelo processo depressivo, geralmente ele não come, ele não bebe e geralmente ele quer só dormir. Ele quer manter-se dormindo. O desejo intenso de dormir acontece pelo desejo de não sentir a angústia pela qual está passando. Elias está nessa condição. Ele entra no meio do deserto, chega debaixo de um zimbro e ele deita. Ele se isola, ele não quer comer, ele não quer beber, ele só quer dormir. E nesse momento, a Escritura diz que um anjo de Deus, da parte de Deus, vem ao encontro dele. E vem ao encontro dele com uma palavra de ânimo, uma palavra de cuidado. E acima de tudo, o anjo vem ao encontro dele com a materialização do cuidado de Deus. Ele está dormindo, o anjo toca nele. Quando ele acorda, ele olha do lado, está ali, no meio do deserto, um pão assado e uma água fresca. O que tem a ver isso? Queridos, olha que extraordinário. Elias está com medo, entra nessa depressão, vai ao deserto, se isola, pede a Deus para morrer. O texto diz, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo do zimbro, sentiu vontade de morrer. Elias estava no que nós chamamos na psicologia de pensamento de autoextermínio. Ele sentiu vontade. Aí o que Elias fez? Eu falei no domingo passado, a primeira coisa que ele faz é orar. Mas a sua oração é muito interessante. Ele diz, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deixa eu abrir um parênteses para você. Esse é o jeito cristão de lidar com o autoextermínio. Esse é o jeito cristão de lidar com o desejo de morrer, com o desejo de suicidar-se. Por causa do conhecimento que tem de Deus, por causa da compreensão que tem acerca da morte, geralmente ele não vai diretamente para o autoextermínio, mas ele dá sinais de que está num profundo sofrimento, mostrando, externando, colocando para fora o seu desejo de morrer. Algumas falas do cristão quando está passando por um processo depressivo: melhor coisa que poderia acontecer é que se eu pegasse uma doença e morresse logo. Melhor coisa que poderia acontecer é se eu sofresse um acidente e não ficasse mais aqui. Essa é a forma cristã de lidar com isso. Isso acontece porque a pessoa está passando por um profundo sentimento de dor, de angústia, de tristeza. Mas ele sabe
que a sua vida não é para ser tirada. Então ele começa a pedir a Deus que a tire. Elias me ensina aqui que você precisa reconhecer a sua dor, reconhecer o seu sofrimento. Deus não tem problema com isso. Ele faz isso diante de Deus, mas aí acontece algo em seguida, e é incrível. Revela o cuidado de Deus com seus filhos, em meio à dor e em meio ao sofrimento. O anjo aparece, toca nele e diz: levanta e come. Só que ele está no deserto. Comeu o que no deserto? Bebeu o que no deserto? Quando Elias olha ao seu redor, tem pão quente e um jarro de água fresca. Quando eu olho para essa manifestação de Deus, a única coisa que eu consigo compreender e ver é como Deus cuida dos seus filhos. Os desertos que nós enfrentamos não são desertos para nos levar à morte. São desertos para provarmos a bondade e o cuidado de Deus. Você consegue ver o cuidado de Deus com Elias? O cuidado de Deus é tão grande que ele visita Elias no deserto com provisão dos céus. Pensa comigo, como ele vai sair do deserto se ele está com fome? E se ele está com sede? Quero dizer para você, quero que você entenda, quando nós estamos passando por dor e sofrimento, Deus manifesta o seu cuidado e coloca tudo o que nós precisamos para prosseguir. A depressão muitas vezes vem de forma avassaladora e ela faz com que as pessoas se sintam assim, isoladas. Mas a Bíblia nos assegura que Deus nunca nos abandona. Elias diz no texto: só eu fiquei, todos os outros profetas morreram, não existe ninguém mais. A depressão distorce a nossa visão, distorce a nossa percepção das coisas. E a despeito desse sentimento que ele leva a Deus, Deus não julga, Deus não o trata mal, Deus não o oprime, Deus não o destrói, Deus cuida dele. Deus não deixa os seus soldados para trás. A Bíblia nos assegura que Deus nunca nos abandona. Eu queria te ensinar uma coisa que você precisa pegar isso aqui. A percepção do abandono. Preste atenção aqui, olha para cá. A percepção do abandono nada mais é do que uma sugestão de Satanás. Deixa eu te provar na Bíblia. Jesus, Mateus capítulo 4, é levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito. E lá, no deserto, Satanás vem ao encontro dele e sugere ele que ele foi abandonado. Você está passando fome por quê? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? As percepções de abandono nada mais são do que uma distorção da realidade feita por Satanás. Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele está zelando de tudo.
Ele vai ao deserto com você, Ele entra no deserto com você, e Ele providencia para você tudo que você precisa, para você sair do deserto. Ele não perde o controle de nada. Elias está apavorado, com medo de morrer, entra nessa profunda tristeza, em depressão, e o Senhor o socorre, o Senhor cuida dele. Ele só quer dormir, só quer ficar deitado, está sem forças, e Deus vem ao encontro, providencia tudo que ele precisa para ele sair daquele lugar. Lembra o que disse o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me faz repousar aos pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi entendeu e descreve para mim e para você de que tudo que nós precisamos, Deus providencia. Ele que me leva aos pastos verdejantes, é Ele que me leva para junto das águas de descanso, é Ele que refrigera a minha alma. O que Davi está me ensinando é que o cuidado de Deus é materializado para com seus filhos. Esse salmo mostra o supremo pastor cuidando das suas ovelhas, guiando aos pastos verdejantes, levando elas às águas de descanso. Esse salmo revela Deus providenciando tudo para seus filhos. Para aliviar a bagagem gerada pela depressão, desfrute do cuidado de Deus. Preste atenção, porque a palavra desfrutar. Porque Deus providencia, mas é você que precisa levantar para comer. O pão estava na mesa, a água estava fresca, mas só poderia fazer a diferença se ele levantasse, comesse e bebesse. A mesa já está posta, olha para cá. Tudo que Deus planejou está pronto. Mas é você que precisa decidir vir para a mesa. Para aliviar a bagagem, saiba que Deus está do seu lado, mesmo nos momentos sombrios. Ele não te abandona. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. Pastor, mas por que eu me sinto assim? É porque é uma visão distorcida para poder afetar você. Não importa o seu estado, não importa a sua condição, a promessa é: eu estarei com você todos os dias. O alívio da bagagem gerada pela depressão vem dessa convicção de que Ele está cuidando o tempo todo de nós. Portanto, levante-se, coma, a mesa está pronta. Tem pão fresco e tem água fresca disponível para você. Quando eu fico olhando e lendo esse texto, eu fico visualizando como o cuidado de Deus é tão lindo. No deserto, e o pão está quentinho para ele comer. A água está fresquinha para ele beber. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Tudo que nós necessitamos vem de Deus. Sabe por que tinha pão quentinho e água fresca? Porque Deus sabia que Elias gostava do pão quentinho e da água fresca. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus nos ama tanto e manifesta o seu cuidado de uma forma tão incrível que Ele prepara para nós a mesa do jeito que nós gostamos.
Se fosse com o pastor Lincoln, ia ter uma costela de boi no caldo servida para mim. Se fosse para o pastor Lincoln, ia ter cuscuz com ovo no café da manhã. Aliás, para o pastor Lincoln é assim que o Senhor cuida de mim. E de você? Como Ele tem manifestado seu cuidado? Também quero te falar que para aliviar a bagagem gerada pela depressão, desfrute do cuidado de Deus e também siga em frente, focado no propósito. Para aliviar a bagagem gerada pela depressão, siga em frente, focado no propósito. Oh, mas como eu desejo que você compreenda isso. Vamos olhar os textos. Primeiro texto, Mateus capítulo 25, verso 39 a 42. Verso 26, na verdade, capítulo 26. O texto diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas a hora que vem depois? Contudo, não seja o que eu quero, mas como tu queres. A oração se repete no verso 42. Jesus ainda está no Getsemane e ele repete a oração 2 vezes. E no verso 42 fica muito mais claro. Ele diz: e retirou-se outra vez para orar. E a oração foi: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Olha como Jesus estava se sentindo. Levando consigo Pedro, os filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Era assim que ele estava. Jesus está sentindo o peso dos pecados da humanidade nesse momento. É uma sobrecarga grande. Ele começa a sofrer uma exaustão gigante, uma tristeza mortal toma conta dele, os sintomas da depressão aparecem. Mesmo diante dessa realidade, o que ele fez? Ele focou no propósito do Pai. A pergunta é: por que ele focou no propósito do Pai? O propósito alimenta a esperança e a fé. O propósito é o combustível da vida. Você pode repetir comigo? O propósito é o combustível da vida. Querido, você sabe por que as pessoas estão desorientadas? Porque elas nem sabem qual é o seu propósito. Sabe por quê? Tem muitas pessoas desorientadas porque elas desviaram do seu propósito. O que me impressiona nesse texto é que Jesus, em meio a todo sofrimento, em toda angústia, em toda dor, Ele ensina para mim e para você que a forma de você sair do processo de dor, tristeza e profundo sofrimento é focando no propósito. Como assim, pastor? Quando ele diz assim: faça-se a tua vontade. Sabe o que ele está dizendo? Eu confio no teu propósito. Um grande perigo que corremos ao enfrentarmos essas batalhas é desviarmos do propósito.
Eu podia contar para você aqui dores que eu passei na minha vida quando me distraí do meu propósito. Vou contar uma delas. Eu já tive meu momento empresário. Montei uma empresa, que era uma padaria diferenciada. E essa padaria começou a dar dinheiro. E entrava dinheiro, e eu podia ajudar pessoas, eu ia gerar emprego. Olha só como é que eu estou me auto-iludindo. Eu acho incrível quando você para e desvia do propósito as coisas que você inventa. E olha aqui, presta atenção. Sabe o que é incrível? É que você começa a orar orações de auto-engano. Você está querendo convencer a Deus de que o que você está querendo fazer é melhor do que o que Ele tem para você. E você se esforça nisso. E você apresenta as razões. Senhor, aqui, eu estou arrumando muito emprego para as pessoas. Estou empregando os meninos novos. Olha só, estou ensinando uma nova profissão. Que coisa digna, Deus. O Senhor não podia me dar um aplauso? Isso é sobre você também, você sabia disso? E sabe o que isso trouxe sobre minha vida? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Até um dia, num momento de oração, já enrolado com a dor e o sofrimento, eu falei: Senhor, por que o Senhor está permitindo fazer isso comigo? Ele me respondeu: foi você que entrou no embaraço, meu filho. Você não perguntou para mim. Você escolheu os seus planos. Eu te chamei para ser pastor. Qual foi a parte que você não entendeu que sou eu que cuido de você? E ele ainda disse assim para mim: por mais habilidoso que você pensa que seja, por mais que você consiga fazer muitas coisas, ele disse para mim: eu faço melhor do que você. Você nunca vai ganhar de mim, meu filho. Um grande perigo que nós corremos é desviarmos do propósito. E sabe o que acontece quando nós desviamos do propósito? Nós caímos na autocomiseração. Nós perdemos a visão do propósito de Deus para a nossa vida. Nós focamos na nossa dor. Focamos no nosso sofrimento. E perdemos a percepção do cuidado de Deus e do que Deus está fazendo além da gente. Não foi assim com Elias? Olha a diferença de Jesus e de Elias. Elias disse: Senhor, todos os profetas em Israel morreram, só ficou eu, Senhor. Você entende o que é a autocomiseração? Eu não sou melhor do que meus pais, eu mereço morrer, Senhor. Se o Senhor não fizer o que eu quero, se o Senhor não fizer do meu jeito, é melhor morrer, Senhor. Sabe o que leva a gente para esse lugar de autocomiseração, autopiedade? Desfocar do propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Volta para o propósito, você vai ver o que acontece. Quando Jesus diz: Pai, faça-se a sua vontade, é uma expressão de firmeza de propósito, de firmeza e confiança no que Deus estabeleceu para a vida dele. Ele estava sentindo o peso da humanidade, ele estava sentindo toda a dor da humanidade, e ele diz: eu me submeto ao propósito, eu escolho o propósito, eu seguirei em frente no propósito. Foque no propósito, desvie o seu olhar da dor. O que eu devo fazer com a minha dor? Fala para Deus, mas ouça o propósito dele para a sua vida. Jesus, ele não negou a sua dor, ele reconheceu a sua dor.
mas ele decidiu levá-la ao Pai. E ele decidiu submeter-se ao propósito do Pai. Deixa eu te falar uma coisa: você não consegue fazer melhor do que Deus. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você não consegue ganhar de Deus. Você pode ter os melhores contatos do mundo, você não consegue ganhar de Deus. Sabe qual é o melhor? O melhor é o propósito dele para a sua vida. O que Jesus me ensina nesse texto, que ao dizer assim, faça a tua vontade, essa é uma declaração de propósito e confiança e fé. Foi o que Deus fez com Elias. Vamos olhar para Elias e nós vamos encerrar aqui. Jesus diz, faça a tua vontade. Jesus não distraiu do seu propósito. A dor deu destino, mostrou o propósito. Não distraiu Jesus, do contrário de Elias. O Senhor percebe que Elias está desviado do propósito, está no processo de autocomiseração, de autopiedade, lambendo suas feridas. E o que Deus faz? Deus chama Elias de volta ao propósito. Elias estava olhando sobre a sua dor, estava entrando na autocomiseração. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. E nesse momento, Deus dá uma palavra para ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu voltar um pontinho. Quando eu foco na minha dor e na autocomiseração, eu esqueço do que Deus já fez. O que tinha acabado de acontecer no capítulo 18 de Reis? Elias experimenta a intervenção milagrosa de Deus na luta contra os 850 profetas. Os 400 profetas de Baal, os 450 de Aserá. Deus derrama fogo do céu e consome todos eles. Deus manifesta, consome o sacrifício de Elias. Ato contínuo. Elias se apavora porque se foca no medo e começa a ter pena e dó de si mesmo. O que eu estou dizendo para você não é que você não possa e não tenha que reconhecer sua dor. Eu já disse isso. Tanto Elias como Jesus reconhece a sua dor, reconhece, mas é o que ele faz com a sua dor. O problema não é sentir dor, o problema não é sentir tristeza, o problema não é angustiar, é o que eu faço com isso. Para aliviar a bagagem eu preciso fazer o que é correto, e o que é correto é, leve sua dor a Deus, desfrute do cuidado dele, e foque-se no propósito. O verso 15 e 16, Deus traz a palavra a Elias que está distraído, olhando sobre a sua dor e diz, então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho, volte ao seu caminho. Que caminho? Volte para o seu lugar, para o seu propósito. Eu acho que Elias ainda não estava entendendo. Aí o Senhor decodificou para ele. Como? Ele diz, volte para o seu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nims, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, como profeta em seu lugar. O que fazia o profeta? O que fazia o profeta? O profeta era responsável por todas as ações espirituais do reino. Qual era o propósito de Deus na vida do profeta? Que ele cumprisse o seu chamado.
Por que Deus está falando para Elias, volte o seu caminho, e chegando lá, unja? Deus está dizendo para ele assim, olha para o propósito, cara. Quem unge rei é profeta. Quem unge profeta é o profeta sênior. Deus está dizendo assim, Elias, volte para o propósito. Vá ungir o rei. Vá ungir o outro rei de Israel. E vá ungir o sucessor seu primeiro. Volte para o propósito. O que o Senhor está dizendo a ele é, você tem um chamado, você tem um propósito, volte a ele. Você é o profeta, vá cumprir sua missão. Ainda tem coisas para serem feitas, olhe para o seu futuro. Se você olha para o seu futuro e você está sentindo medo, é porque você não está vendo Deus lá. Todos nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas. O que o Senhor nos ensina é para aliviar a bagagem gerada pela ansiedade ou pela depressão. A gente precisa focar no propósito. Desviar do propósito nos coloca em risco. Eu quero concluir essa mensagem contando a história de David Brainerd para você. David Brainerd nasceu no século XVII. Seus pais cristãos. Seu pai morre muito cedo, ele por volta de 8 para 9 anos. Logo depois, quando ele chega a 14 anos, a sua mãe morre. Ele perde os seus pais precocemente. Ele tinha muitos irmãos. Mas na adolescência para a juventude, David Brainerd conhece Jesus. Ele era filho de um pastor, mas ele só vai conhecer a Jesus na transição da sua adolescência para a sua juventude. Desde pequeno, David Brainerd teve uma alma deprimida. Desde sempre, ele era uma pessoa reclusa e ele sofria profundamente de uma tristeza, de angústia constante. Foi nesse processo de dor, inclusive, que ele conhece Jesus. Ele era muito estudioso, se candidatou às melhores universidades. Se não me falha a memória, ele é convidado para Yale. E ele começa a estudar e ele começa a se destacar nos estudos. Naquela época, estava acontecendo mudanças ideológicas nas universidades. E ele se levanta como uma voz que chama o povo, chamava os jovens para voltar-se para Deus. Ele, junto com Jonathan Edwards, lidera um movimento de avivamento na universidade. Isso com 21 anos de idade. E ele então está lá também para formar para pastor. E de repente, nesses processos de enfrentamento do sistema, ele é expulso da universidade, faltando dias ou pouco tempo para ele poder se formar. Há uma revolta nisso. Mas eu quero chamar a sua atenção para cá. Em meio a esse processo, Deus o chama para ser missionário entre os indígenas.
Nesse meio termo, já na universidade, ele estuda 4 anos na universidade, ele pega tuberculose. E começa num profundo sofrimento de dor. Imagina naquela época, era a doença da época. Mesmo assim, ele responde ao chamado, ao propósito de Deus, e ele vai trabalhar entre os índios. Enfrentando a tuberculose, ele morava longe e ele andava de cavalo para a aldeia. Jonathan Edwards foi quem se responsabilizou por escrever a história de David Brainerd. David Brainerd é considerado um dos pais da missão moderna, ou de missões modernas. Esse menino morre com 29 anos de idade, de tuberculose. Mesmo nessa condição, enfrentando depressão, enfrentando dor, enfrentando a doença, ele foi até o seu último dia cumprir o seu chamado e a sua vocação. Ler a história de David Brainerd é um impacto profundo na sua vida. Ler a história de David Brainerd é entender o que um propósito é capaz de fazer na vida de um ser humano. Ele descreve, na sua última viagem para pregar aos índios, ele está profundamente doente, cuspindo sangue, tossindo sangue e sentindo dores insuportáveis. Mas ele diz: eu não posso deixar de demonstrar a eles o quanto Deus os ama, como Ele me amou. Como nós precisamos entender o poder que o propósito tem em nossas vidas. Quando Jesus passa pela angústia da morte, pela profunda tristeza, ele não desvia do seu propósito. Rick Warren diz: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. A grande questão é que quando as pessoas enfrentam lutas e dificuldades, elas se desviam com facilidade do seu propósito. Jesus não jogou a toalha, Jesus não se entregou à autocomiseração. Ó vida, ó céus, ó azar. Todos nós enfrentamos dias difíceis, dias desafiadores, mas o Senhor está conosco. O segredo nos dias difíceis é manter-se firme no propósito. O propósito nos mantém focado. A palavra de Deus nos diz em Isaías 26:3, um dos textos da minha vida: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Olha só o que esse texto traz. Quem é que tem paz? Quem tem firmeza de propósito. Porque firmeza de propósito é evidência de confiança em Deus. O versículo 4 diz: confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, eu queria te convidar hoje. Queria te fazer um convite especial. Sabe qual é o convite? Creia como Davi. O Salmo 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que é isso? Propósito. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Sabe o que tem para você amanhã? Quando você acordar, abrir seus olhos,
bondade e misericórdia. Sabe o que tem depois da manhã para você? Bondade e misericórdia. Sabe o que tem a semana que vem para você? Bondade e misericórdia. E o mês que vem? Tem bondade e misericórdia. E 2025 o que tem? Bondade e misericórdia. Sabe o que Davi diz? Todos os dias. Tem bondade e misericórdia. Eu quero concluir te dando 4 conselhos práticos, fundamentados na Escritura. Quando você enfrentar por angústia profunda, por dores, tristezas indescritíveis, quando a depressão bater na porta, primeiro, lembre-se dessas promessas. Você não está sozinho. Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você não está sozinho. Seja a dor que for, seja a tristeza que for, você não está sozinho. Segunda promessa: Deus vai lhe consolar. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Terceiro, lembre-se, a alegria vai voltar. Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. E por fim, lembre-se dessa promessa: você tem um futuro. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Diga comigo: eu tenho um futuro. Sabe o que a Bíblia diz acerca do seu futuro? É o Senhor que garante o seu futuro. Eu queria orar com você. És adorado entre nós.